O Rigby é o melhor personagem de apenas um show, e eu vou te provar nesse vídeo. Vamos ver toda a incrível evolução desse personagem. Opa, eu sou o Gabi, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve porque eu estou sempre trazendo vídeos da hora sobre desenhos animados. Se inscreve aí para não perder nada. Um muito obrigado para todos os inscritos do canal que já me ajudaram em toda essa jornada que estou formando no YouTube. E uma dica rápida, perto do final do vídeo, eu vou fazer uma surpresa para quem tem interesse em crescer um canal no YouTube. Então se você tem assim como eu um sonho de se tornar um youtuber e trabalhar com isso no futuro, assiste esse vídeo até o final. Agora, sem mais delongas, vamos ver o porquê do Rigby ser o melhor personagem de apenas um show. Eu postei uma enquete lá na minha aba comunidade perguntando quem era o melhor personagem de apenas um show. E para minha surpresa, o Mordecai ganhou por uma diferença bem grande. Isso me deixou curioso. Eu sempre pensei no Rigby como o melhor personagem desse desenho insano da Cartoon Network. Então, para provar o meu ponto, eu fiz esse vídeo. Já comenta logo aí embaixo qual é o seu personagem favorito de apenas um show. Eu quero muito saber se você concorda comigo que é o Rigby ou se você acha que é algum outro personagem. Para começar, vamos falar das diferenças entre o Mordecai e o Rigby. É nítido que os dois personagens erram muito durante o desenho, mas muito mesmo. Eles cometem várias mancadas e são idiotas várias vezes, principalmente no começo do desenho, onde os personagens ainda não tinham passado por muitas experiências e aventuras que iriam fazer eles amadurecerem. Apesar disso, eu ainda sinto que o Rigby evoluiu muito mais do que o Mordecai depois de tudo que aconteceu em apenas um show. Enquanto o Rigby vai aprendendo a ser mais responsável, o Mordecai continua errando muito, com pessoas que são importantes para ele. O Mordecai erra com a Margaret, com a CJ, com o próprio Rigby e etc. Para entendermos melhor sobre esse arco de evolução do Rigby, vamos relembrar sobre a trajetória do personagem no desenho. O começo. Como eu já disse antes, o Rigby errava demais no início de tudo. São vários os exemplos. Ele perde o próprio corpo em um episódio porque ele só comia besteira. Tem um outro onde ele invoca uma criatura super medonha por causa de um jogo bobo que o Mordecai estava fazendo com ele. O Rigby também acaba assistindo um filme de terror e fica traumatizado pra caramba. E o Mordecai ainda avisou ele sobre isso. Com certeza é nesse ponto onde encontramos a maioria dos erros que o Rigby comete, pois aquele ainda era irresponsável demais. Ele não tinha aprendido nada e era literalmente só uma criança no corpo de um adulto. Aileen. Enquanto o Mordecai vai conhecendo melhor a CJ e desenvolvendo um relacionamento maior com ela, o Rigby acaba ficando mais tempo sozinho no parque, sem as aventuras com o Mordecai. E por incrível que pareça, isso vai fazendo ele ficar mais maduro. Como agora ele estava mais sozinho, ele começou a fazer o trabalho sem distração. E também nesse período é onde o Rigby começa a ficar mais tempo com a Aileen. Apesar de no início o Rigby detestar a Aileen, os dois vão começando a se gostar e acabam ficando juntos. A influência da Aileen no Rigby é nítida. Ela incentiva ele a se tornar cada vez mais maduro. Num certo dia, a Aileen encontra uma listinha de desejos que ela fez quando era mais nova. E nessa lista ela falava que queria ter um namorado inteligente no futuro. Quando o Rigby ouve isso, ele acaba se sentindo meio culpado. A Aileen é muito inteligente, enquanto ele era apenas um bobalhão, ou pelo menos era o que ele pensava, né? Então, para realizar esse sonho de infância da Aileen, o Rigby decide voltar para a escola e terminar o ensino médio, começando aí uma nova fase na evolução do Rigby, onde ele cresce ainda mais como pessoa. A volta às aulas. O Rigby enfim volta às aulas, para terminar de vez o ensino médio que ele não havia acabado. Esse é o momento onde para mim a evolução e mudança do Rigby ficou mais evidente. Lógico que no começo, o Rigby não conseguiu se adaptar muito bem ao ambiente do colégio. Todo mundo ali era adolescente e jovem, enquanto ele já era um adulto no meio de todo mundo. Com certeza ele se destacava muito por ser um cara já mais velho. Além de que alguns caras zoavam muito e enchiam o saco dele na sala de aula. Mas de pouco a pouco, o Rigby foi ganhando o respeito de cada um deles, assim amadurecendo ainda mais. Ele consegue fazer amizade com todo mundo, mesmo que de forma mais gradual. Ele estava estudando bastante, fazendo tudo às escondidas da Aileen. O Rigby parou de sair com a Aileen e acabou furando muitos compromissos com ela para ficar estudando em segredo. Mas no final ela acaba descobrindo tudo. Tem vários episódios legais dentro desse período da volta ao ensino médio do Rigby. Tem um episódio onde o Rigby reencontra o cara que mais zoava ele no colégio, quando era adolescente junto com o Mordecai. Esse cara se tornou um treinador de esporte da escola. E claro que esse reencontro seria cheio de confusão. Os dois não se entendem nem um pouco, e para resolver esse conflito entre eles, uma corrida disputada, bem estilo Velozes e Furiosos. Eu nem lembro quem vence a corrida, mas dá um baita problema no meio dela, e o treinador acaba correndo perigo, mas o Rigby salva ele. Ou pelo menos é o que eu me lembro. No final, todo mundo se entende e o Rigby consegue consertar mais um relacionamento que estava quebrado, se entendendo com um cara que zoava ele nos tempos de escola. Bom,
nos antigos tempos de escola. Um outro episódio bem importante para a grande etapa de desenvolvimento do Rigby é o episódio onde vai haver um baile do colégio, e o Rigby quer ir com a Aileen, mas ele precisa de um carro. Então, na falta de um carro, ele pede do pai dele. Mas acontece que o pai do Rigby não era lá o cara mais legal do mundo. Ele não só parecia não ligar pro Rigby, como também não confiava nem um pouco em seu filho. Mas em segredo, a mãe do Rigby acaba deixando ele pegar o carro escondido. Ela sim é uma personagem bem legal. Então o Rigby sai com o carro até o baile, e tudo vai bem. Mas nós descobrimos que o pai do Rigby tá insano e só de cueca indo atrás do seu carro. Ele vai pro baile, pergunta a todo mundo sobre o Rigby e faz a maior bagunça, depois de não conseguir uma resposta sobre o ocorrido. O pai do Rigby continua sua busca louca até de fato encontrar o seu filho. E nesse momento, ele manda o Rigby e a Aileen entrarem no carro e começa a dirigir para casa, brigando bastante com o Rigby no caminho. Entretanto, em todo esse ataque de raiva, ele acaba não prestando atenção na estrada e bate com o carro. O carro fica a ponto de cair de um lugar bem alto. Ali parecia que todos iriam realmente se dar bem mal. O pai estava totalmente desesperado, só que o Rigby assume o volante à força e consegue conduzir o carro de forma que todos ficassem seguros depois da queda. E é só após esse ato heróico do Rigby que o pai dele começa a pensar melhor sobre como estava agindo. Ele entende que o Rigby já havia amadurecido de fato e era alguém digno de confiança. A relação de pai e filho entre esses dois fica melhor a partir desse ponto, e assim soma mais um relacionamento do Rigby que foi consertado. O especial de formatura do Rigby. Agora a gente chegou no episódio que eu considero como o mais simbólico da evolução do Rigby em apenas um show. Então deixe seu like aí rapidinho se você está assistindo até aqui, isso vai me ajudar demais. Então, por favor, já deixa seu like aí. Bom, voltando ao vídeo. Nesse episódio, há 3 núcleos que recebem um destaque. Esses são o Rigby, o Mordecai e o Benson. A gente não vai falar muito do Benson porque ele não é o foco desse vídeo. A gente acompanha principalmente esses 3 nesse episódio, cada um tendo seu próprio conflito. O Rigby teria que se apresentar e fazer um discurso na frente de um grande público. O Mordecai estava com raiva por ver o Rigby tão bem, enquanto ele próprio estava cada vez pior nos seus relacionamentos, que sempre davam errado. Por isso o Mordecai trata o Rigby bem mal nesse episódio. Já o Benson estava começando a ficar mais tempo com a Pen, uma cientista que estava trabalhando na redoma que estava em volta do parque. O Rigby passa o episódio inteiro tentando escrever um bom discurso, mas ele simplesmente não conseguia. Ele até tenta pedir ajuda do Mordecai algumas vezes, mas em todos o Mordecai simplesmente distrata do Rigby. É bem triste ver isso. O Mordecai passa a maior parte do episódio indo comprar um refrigerante que o Rigby gostava, porém ele faz isso na pura raiva. Ele até joga fora o refrigerante depois do Rigby ligar pra ele e o clima acabar ficando meio tenso. Enfim, chega a hora do tal discurso. Todo mundo que conhece o Rigby tá ali presente. A família dele, a galera do parque, com exceção do Mordecai, a Aileen, etc. O Rigby chega em uma entrada épica, caindo de um avião, mas ficando bem assim mesmo. Entretanto, acontece que na hora de fazer o discurso, ele só consegue gaguejar em meio a todo o grande público. Depois de muitos gaguejos e tentativas de fala, o Rigby sai do palco e pede uma pausa do discurso. O Mordecai ouviu essa vergonha que o Rigby passou, porque ele estava escutando tudo de longe, fora do local do discurso. Então o Mordecai se sente comovido pelo amigo, e finalmente toma coragem para ir até o Rigby conversar com ele. Enfim, os dois amigos se entendem, e o Mordecai dá uma motivação e confiança que o Rigby precisava. O Mordecai até trouxe o tal refrigerante que ele tinha jogado fora. O Rigby volta pro palco e consegue fazer um discurso bem legal, motivando todo mundo que estava ouvindo. É realmente bem emocionante. Todo episódio, pra falar a verdade, tem um clima bem especial e emocionante. Se você tá curtindo esse vídeo, comenta aí embaixo, Rigby é o melhor, pra mostrar que chegou até aqui. Agora vamos voltar ao vídeo. Pronto, tudo certo. Rigby fez o discurso e tá todo mundo feliz. Mas pra quem assistiu apenas o show completo, sabe o que está por vir. Uns aparelhos que os funcionários do parque tinham recebido dos cientistas começam a apitar pela primeira vez. E todos eles têm que voltar urgentemente pro parque. Chegando lá às pressas, todo mundo recebe aviso de que eles tinham que apertar o botão que estava no parque, que no começo não era para ser apertado em hipótese alguma, e todos juntos apertam esse botão, achando que isso iria remover a redoma do parque, mas o resultado é completamente diferente. O pessoal que estava no discurso, muito motivados, foram em direção ao parque também, onde teria a festa pós-discurso do Rigby. E quando todo mundo chega, só o que encontram é o parque simplesmente saindo do chão e começando a voar, como se fosse uma nave espacial. E os funcionários do parque de fato só param ao chegar no espaço, em um experimento final de cientistas. E para surpresa de todos, a Aileen acaba se metendo em toda essa confusão, pois ela estava no parque antes de todo mundo, fazendo o doce favorito do Rigby. E agora todos eles estavam no espaço, longe de casa,
e assim o desenho toma um rumo completamente diferente. O Rigby passou pela maior evolução e crescimento em apenas um show, pelo menos na minha opinião, e isso com certeza faz dele o melhor personagem desse desenho insano da Cartoon Network. Tudo bem que você pode discordar, até porque as opiniões variam bastante. Então, não esqueça aí de comentar aí embaixo qual é o seu personagem favorito se você não tiver comentado ainda. E não sai do vídeo ainda, porque agora eu vou revelar a surpresa que eu fiz pro pessoal que, assim como eu, sonha em crescer no YouTube. Eu fiz um vídeo secreto aqui no canal e deixei ele como não listado. Nesse vídeo eu mostro pra vocês 10 erros que a maioria das pessoas que estão começando no YouTube cometem. Fiz esse vídeo para ajudar a galera a não cometer erros que eu cometi, e também outros erros que a maioria comete. Se você assistir esse vídeo, já vai estar na frente de boa parte das pessoas. A única forma de acessar esse vídeo é através desse aqui que você está assistindo agora. Então clica aí nesse vídeo secreto que está aparecendo na tela se você quiser dar um passo a mais na sua jornada para crescer no YouTube. Eu espero que você assista esse vídeo e que ele te ajude. Agradeço a vocês todos que me ajudaram aqui a conquistar tudo que eu consegui nessa plataforma. Eu espero que eu possa também, assim como todos vocês aí, estar realizando meu sonho de crescer no YouTube e conseguir viver disso aqui. E finalmente eu vou ficando por aqui. Te vejo no vídeo secreto e falou!